direito eleitoral no Brasil é um ramo autônomo do direito público encarregado em regulamentar os direitos políticos dos cidadãos e também o processo eleitoral, ou seja, as eleições. Já a Justiça Eleitoral é um ramo do Poder Judiciário que cuida de forma específica do processo eleitoral. No nosso país, a Justiça Eleitoral atua em 3 esferas distintas. A primeira é a chamada esfera jurisdicional. Nesta, a Justiça Eleitoral tem competência para julgar questões relativas às eleições. A segunda é a esfera administrativa, por intermédio da qual a Justiça Eleitoral organiza e realiza eleições, referendos ou então plebiscitos. Mas a terceira esfera, e esta última, é a regulamentar. Por intermédio dela, a Justiça Eleitoral elabora normas referentes a todo o processo eleitoral. O brasileiro conhece a fundo o sistema eleitoral do nosso país e concorda com a maneira como as eleições são realizadas? Você sabe quantos partidos tem no Brasil? Não. Não, é muito difícil. Se eu não me engano, tem mais de 25 partidos. Mais ou menos, eu acho que 55 partidos. Mais de 30. Não. E você assiste a propaganda eleitoral gratuita na TV? Assisto. Assisto porque é interessante, né? Você quer escolher um partido, dar o perfeito e tal. Em vez de quando? Não, provavelmente não. Eu assisto para saber em quem eu devo votar ou não. Nem sempre. Você concorda que o governo dê dinheiro público para os partidos políticos? Discordo. Não. Não, eu não concordo não. Não concordo muito com isso. Eu acho que devia ajudar mais os pobres e necessitados. Não, eu não concordo. Não concordo mesmo, que isso? Tanta gente passando fome e dando dinheiro para partido político. Direito eleitoral é o tema central da conversa entre o pastor Denis Munhoz e seu convidado em mais uma edição do programa Ponto de Equilíbrio. Arthur Luiz Mendonça Rolo é doutor e mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo. É professor titular de Direitos Difusos e Coletivos, coordenador do curso de especialização em Direito do Consumidor e membro da Comissão Permanente de Concursos Públicos para Docentes da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É consultor da Rádio Jovem Pan em temas ligados a direito do consumidor e direito eleitoral. É conselheiro de prerrogativas e membro efetivo das comissões de Direito do Consumidor e de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Arthur Rolo é associado efetivo do IASP, o Instituto dos Advogados de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Mande sua mensagem, seu vídeo, áudio, se você preferir, para o nosso número que está aparecendo agora aí do WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica. Se você quiser, a sua pergunta vai ser colocada durante a gravação do programa. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos o doutor Arthur Rolo. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. É um prazer meu estar com você e com seus telespectadores do programa Ponto de Equilíbrio. Bom, está chegando mais uma vez o período aí eleitoral. Quando eu falo está chegando é porque daqui a pouco começam aquelas restrições, já começou a lei a permitir troca de partido, tem toda essa celeuma aí que envolvendo corrupção, financiamento de campanhas, ainda agora recentemente parece que estourou mais um caso envolvendo um publicitário com a campanha da presidente Dilma. Sempre se reclamou uma maior transparência nisso, para que todo mundo entendesse como é que funciona, quem pode doar, quem não pode, até quanto, para quem, partido, pessoa. E veio alguma mudança. Não veio muito radical, mas se mudou alguma coisa. Eu queria que o senhor colocasse para o nosso telespectador o que efetivamente já mudou e já vai estar valendo para essa próxima eleição agora de outubro. Bom, Denis, o que a gente vê que tem uma série de alterações, principalmente na parte de financiamento de campanha. A principal alteração é a proibição de financiamento empresarial de campanha. Então, agora a empresa não pode mais financiar a campanha. Então, não tem mais qualquer tipo de doação para a campanha de pessoa jurídica e a campanha vai ser só financiada por pessoas físicas. Continua aquele limite de 10% do faturamento bruto do ano anterior para as pessoas físicas. O que a gente tem também de alteração é
a prestação de contas está mais transparente, todos os gastos e arrecadações devem ser postados na internet no prazo máximo de 72 horas. Então, se eu receber uma doação de campanha, eu tenho que declarar essa doação na internet, jogar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral em até 72 horas. Se eu realizo um gasto de campanha, eu tenho que lançar na internet em até 72 horas. Para que isso? Justamente para ter uma maior fiscalização do eleitor, para o eleitor poder acompanhar. Agora, a grande questão é, esse tipo de transparência elimina completamente o Caixa 2 ou não? Acabar com o financiamento empresarial elimina o Caixa 2 ou não? Eu tenho para mim que não. Eu acho que o Caixa 2 vai continuar assombrando aqui como o o próprio Brasil. nome diz, né? O Caixa 2 ele não é declarado. Não é declarado. Então se tirar a doação de empresa... que não é declarado, que a pessoa não vai declarar. Justamente. E o que aconteceu? Por exemplo, estão falando dessa última operação Acarajé, das implicações da operação Acarajé. Na verdade, tinha lá o dinheiro de campanha e o dinheiro que não era oficial estava depositado no exterior. Então é muito difícil disso ser eliminado por completo. Eu tenho para mim que não. O Tribunal Superior Eleitoral, outra novidade dessa eleição, agora o Tribunal Superior Eleitoral definiu um limite de gastos para cada cidade do Brasil. Então, todas as cidades do Brasil já se tem o limite de gastos. Naquelas cidades com até 50 mil eleitores, o limite máximo de gasto de campanha é de R$10 mil para vereador e de R$100 mil para prefeito. Eu acho que é um valor muito baixo, R$10 mil para um vereador é um valor muito pequeno, levando-se em consideração que tem que ter uma orientação de um advogado, tem que ter a orientação de um contador, tem que ter a confecção de um material em papel. Manutenção de equipe de administração da campanha. Tem que ter um carrinho de som, manutenção de equipe da campanha, esse dinheiro não dá para nada. Então eu acho que acabaram fixando alguns limites tão baixos que eu acho que a tendência não é diminuir o Caixa 2, não. Eu acho que a tendência é aumentar o Caixa 2. Só para a gente não adiantar muito no assunto, que é uma carga de informação grande que a gente está passando. Quando o senhor fala, não pode ter mais a doação de pessoa jurídica. Então, para o telespectador, para ficar bem claro, hoje se fala muito das grandes construtoras que estão envolvidas agora em escândalo, Odebrecht, etc., e de bancos também que financiaram campanhas. Isso acabou, eles não podem, a construtora tal, o banco tal, a empresa tal, não pode oficialmente doar nada a nenhum candidato. Então, Denis, na verdade, não é que eles doavam para todos os candidatos que estavam disputando, né? Exato. Então, na presidência da República, tanto é que o argumento da presidente Dilma é esse. Olha, peraí, estão falando que eu recebi da Odebrecht, mas os outros candidatos só também o meu é ilegal, receberam. né? Então, todo mundo recebeu. Então, além de doarem para as campanhas, doavam para todas as campanhas, mostrando que não havia ideologia nenhuma. Agora não pode, esse tipo de doação oficial não pode acontecer mais e extraoficial, o Caixa 2 pode acontecer, mas se for pego, isso gera cassação do mandato do candidato. Agora vamos lembrar o seguinte, essa proibição não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as empresas elas podem apoiar candidatos que vão defender as suas teses lá no Senado, inclusive no empresas Congresso de Nacional. mídia que apoiam abertamente. Claro, e tem espaço na televisão e etc. Então, eu acho que é uma inovação que não vai contribuir. O tempo vai dizer quem tem razão ou não. Mas eu acho que não vai contribuir. Estão querendo a todo custo baixar os valores das campanhas, impor a forceps, baixar os valores das campanhas. Não é assim que acontece, isso tem que acontecer de forma paulatina e não da forma que está acontecendo. Da pessoa física, aquele exemplo que o senhor mencionou aqui. Se eu tive um rendimento bruto, meu, pessoa física, de R$100 mil no ano anterior. Pode doar até R$10 mil. Até 10 mil posso doar a campanha do candidato. Pode doar até R$10 mil. E o que exceder está sujeito a uma representação por excesso de doação. Essa representação por excesso de doação pode gerar uma multa de 5 a 10 vezes o valor do excesso, mais proibição de contratar com o poder público, etc. Então tem que ficar atento ao limite. E quando a gente fala 10 mil, se quiser doar para 2 ou 3 candidatos, vai ter que dividir 10 mil entre 2 ou 3 candidatos. Não é 10 mil por candidato, porque aí extrapola o limite da pessoa. E a verba do fundo partidário, para o nosso telespectador saber, é um dinheiro seu, porque é de imposto. Tudo que é de imposto é teu, é meu, é seu. Não existe dinheiro do governo. É imposto e dinheiro nosso.
houve um aumento significativo na verba para o fundo partidário, que é uma verba que o governo destina aos partidos. Parece que de 200 e poucos milhões foi para 800, é isso? Foi mais ou menos isso. Mesmo com esse aumento, primeiro, o senhor é a favor desse aumento da verba do fundo partidário, um dinheiro público que se for na campanha? Aí que tá, né? Na verdade, o dinheiro vai sair de algum lugar, ou sai do dinheiro público ou da iniciativa privada. Eu prefiro que doações privadas suportem as campanhas, porque eu tive numa posse do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aqui na segunda-feira, e os prefeitos todos estavam reclamando da falta de verba pública. Então está faltando verba na União, aí a União não repassa para os estados, não repassa para os municípios, os estados não repassam para os municípios, então está faltando dinheiro público. Eu acho que esse financiamento público, que a gente fala em financiamento público, aqui a gente já tem uma parte do financiamento das campanhas públicas, eu acho que ele não teria que aumentar, não, ele teria que diminuir. Mas quem defende o financiamento exclusivamente público quer que caminhe para que o fundo partidário arque com todas as campanhas e que ninguém mais possa colocar dinheiro privado nisso. Eu sou contra, eu acho que obtenham as doações particulares e não tenha o fundo partidário. Existe um limite total, por exemplo, entre a verba do dinheiro público? Vamos pegar um partido grande, vamos pegar um exemplo, o PMDB. Existe o limite de quanto ele vai receber do governo e quanto ele pode receber de doação particular? Não, tem o que a gente estava falando agora, tem os limites de gastos na campanha eleitoral. Então, o dinheiro do fundo partidário, ele serve para financiar a campanha, mas ele serve também para financiar o partido político durante todos os anos. Então, mas essa distribuição para o candidato é feita de acordo com o partido. Ele recebe o dinheiro do governo e distribui. Cada partido tem a divisão do fundo partidário, tem uma parte que é para todo mundo e tem uma parte que é dividida conforme a representação do partido, conforme o número de deputados, a bancada que tem o partido. Aí, internamente, o partido decide, eu vou usar o dinheiro do fundo partidário para custear as minhas ações, para gastar, ou eu vou pegar uma parte, vou gastar nas minhas ações e outra parte eu vou gastar na campanha eleitoral. E aí, quando ele repassa esse dinheiro do fundo partidário para a campanha eleitoral, está sujeito aos limites definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, por exemplo, em cidades com até 50 mil eleitores, não pode passar do fundo partidário mais de 100 mil. Se passar 100 mil para um candidato a prefeito numa cidade de até 100 mil eleitores, todo o dinheiro da campanha só vai poder ser gasto com aqueles 100 mil reais do fundo partidário. Doutor, e o conhecido e tão criticado horário eleitoral gratuito? Como é que ficou? O que mudou? Então, na verdade, houve o atraso de todo o calendário eleitoral. Então, aquela propaganda eleitoral que começava 6 de julho do ano da eleição, agora vai começar 16 de agosto. Isso é a propaganda eleitoral em geral. Como houve o atraso de todo o calendário eleitoral, houve também o atraso do início do programa eleitoral e agora o grande diferencial é que só vai ter, essa é uma eleição municipal que tem disputa de cargos de prefeito e vereador, naquela propaganda em bloco, aquela que atrapalha a novela, o tempo dela é mais curto e vai ser só de prefeito. Para os vereadores, eles só vão poder usar aqueles comerciais ao longo da programação. Então, a grande diferença que o telespectador vai notar que vai ter menos tempo de propaganda eleitoral gratuita e o tempo vai ser mais curto dos programas só de prefeito e vai ter mais comerciais ao longo da programação. Então vai ter só de prefeito, agora não tem mais o de só vereador. De prefeito no blocão, né? Naquele programa. Uhum. Agora, ao longo da programação, naqueles comerciais, drops, vai ter do prefeito e do vereador, mas não vai ter mais aquele bloco dos candidatos a vereador. Isso foi uma modificação dessa eleição. E o tempo, a duração do programa? A duração acho que são 10 minutos. Denis, a legislação mudou em cima da hora, a legislação mudou, ficou, vai mudar, não vai mudar, pelo que eu me lembro são 10 minutos para prefeito, deu uma diminuída, 10 minutos para prefeito e o resto distribuído ao longo da programação. E o problema daqueles candidatos, que acontece muito no Brasil, principalmente cidade do interior, né? Que às vezes a pessoa é candidata ali a prefeito, a vereador, mas ele tem um programa de rádio, ou ele tem um quadro no programa de televisão.
Como é que ficou essa parte? Até quando ele pode participar? Tem que sair do ar? Não pode falar de política? Então, na verdade, a partir de 1º de julho ele já não vai poder participar do programa, né? A partir de 1º de julho não participa mais do programa, não vai ter nome no programa, não vai apresentar o programa. Agora, falar de política, uma das inovações também da Lei 9.504/97, com a alteração agora de 2015, é que acabou aquela questão que não poderia falar mais que era pré-candidato. Antes, se falasse que era pré-candidato, se falasse o que havia feito de bom no passado e o que pretendia fazer no futuro, esses 3 elementos já configuravam propaganda antecipada. Agora, pode falar que é pré-candidato, pode falar o que fez de bom no passado, pode falar o que pretende fazer de bom no futuro, pode falar isso, só não pode pedir voto. Só não pode haver o pedido direto de voto. Então, se a pessoa der entrevistas antes de 1º de julho, falando de temas comunitários e etc., não tem problema nenhum, pode fazer reuniões fechadas sem problema nenhum, dizendo que é pré-candidato, pode falar propostas para melhorar a cidade sem problema nenhum, não pode fazer o pedido direto de voto. Isso até 1º de julho. Isso no meio de comunicação até 1º de julho, mas aí o que acontece? Isso pode, se forem reuniões fechadas, etc., você pode fazer até dia 15 de agosto, porque a partir de 16 de agosto você já pode dizer que é candidato, pode colocar um número e pedir o voto. É importante deixar claro também, Denis, porque tem gente que não está falando que é candidato, mas está colocando o número, a legenda do partido. Certo. Essa legenda do partido configura a propaganda antecipada. Você pode dizer que é pré-candidato desde que você não coloque o número do partido, porque se você colocar o número do partido, já está implícito ali. Não o número do candidato, mas ele já sabe que ele vai sair pelo partido tal, então ele já se dá é o candidato a prefeito do partido, números. aquela legenda do partido, aquele número do partido é o número do candidato. Então, isso não pode colocar porque configura a propaganda antecipada. E assim, o nosso caso aqui, o programa de entrevistas, vamos supor, até 1º de julho nós podemos entrevistar quem quiser, pode falar que é candidato, só não pode pedir o voto. A partir de 1º de julho, qual a restrição que tem? A partir de 1º de julho precisa tomar cuidado com aquelas condutas vedadas às emissoras de rádio e televisão. Pode fazer crítica, pode fazer elogio, mas se ficar caracterizado o tratamento privilegiado a candidato a partido ou coligação, isso pode configurar abuso dos meios de comunicação social. Antigamente não podia nem falar de partido, não podia falar nada, mas aí teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em virtude dos programas de humor, que os programas realmente afetava muito, isso daí prejudicava muito. Não, aí tolhia muito a liberdade de expressão. Aí entenderam que era inconstitucional. Então, pode fazer crítica, pode continuar fazendo crítica, porque da forma que estava na legislação eleitoral anterior, não podia nem fazer crítica de político em período eleitoral. Não, nem imitar o presidente ou a presidente, não podia. Hoje em dia, isso foi atenuado, mas se ficar caracterizado um benefício, normalmente esse benefício tem alguma coisa por trás. Aí vai ver o candidato, a família do candidato é dona da emissora de rádio, televisão. Se tiver uma conduta só beneficiar um determinado candidato, só falar bem do candidato, só falar mal do adversário, porque um meio de comunicação sério, ele fala um dia bem, outro dia mal, fala de um, fala de outro, ele tem um tratamento imparcial. Se ele fizer as críticas dentro de um tratamento imparcial, não tem problema nenhum. Agora, se ficar só elogiando, isso é a família, porque isso tem muito pelo interior afora, né? Ou a família é dona da emissora e fica falando bem do candidato da família. Aí isso caracteriza abuso dos meios de comunicação social, que enseja a cassação do registro do diploma se forem eleito. E os debates? Continua aquela restrição, não precisa convidar todo mundo, porque é uma loucura. De repente, você fazer um debate com 12, 13 candidatos, você vai fazer tudo, menos um debate. Mas aí que tá. Pode fazer debate na internet, não tem regra para debate na internet, mas as regras para debate na televisão tem que chamar, todos os partidos tenham representação
no Congresso Nacional. Então, aquele debate ainda do primeiro turno, ele ainda vai ter, se existirem vários candidatos, todos os partidos que tenham representação no Congresso Nacional, todos os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional precisam ser convidados. Agora, eles podem chegar num acordo, as regras precisam ser definidas por 2/3 dos partidos que estão lançando candidato. Então, se chegarem a um acordo, falarem, olha, nós vamos primeiro fazer um debate com os 3 melhores pontuados na pesquisa, depois fazemos com os outros 3 e dividir em microdebates, cindir os debates, isso pode ser feito. O problema é que, normalmente, os partidos menores não aceitam isso. Então, esse impedimento continua existindo. Isso não mudou. E a lei da ficha limpa? Criou-se uma celeuma em cima disso, valia na outra eleição e não valia mais, aí teve pronunciamento do tribunal e etc. Colocando assim num termo mais prático para o nosso telespectador, quem pode ser candidato e quem não pode ser candidato devido ao advento da lei da ficha limpa? Normalmente, Denis, o grande diferencial da lei da ficha limpa era não exigir o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? O processo, enquanto você recorre, ele não transita em julgado. Quando não cabe mais nenhum recurso ao trânsito em julgado. Então, às vezes o sujeito tinha uma condenação criminal, ele recorria até o STF, entrava com o último recurso no STF, que eram os embargos de declaração, e só depois do trânsito em julgado é que ele não poderia ser candidato. Agora, a lei da ficha limpa, o grande diferencial é que ela permite que uma condenação colegiada, uma condenação de tribunal, uma condenação de Tribunal de Justiça, uma condenação do Tribunal Regional Federal, do Tribunal Regional Eleitoral, enseje a inelegibilidade. E o que aconteceu? Agora o Supremo Tribunal Federal aplicou esse entendimento da lei da ficha limpa para todos os processos. Exato, então, agora, quem tem uma condenação criminal de segunda instância já é recolhido preso. A gente entende que há um exagero nisso, isso só acontece porque os tribunais demoram muito para julgar os recursos. Já está entrando em vigor agora, vai entrar em vigor agora em março, o novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil ele vai restringir bastante os recursos cabíveis, consequentemente vai ter menos trabalho no tribunal. Então o judiciário precisa fazer a parte dele também, julgar rápido os processos. Agora, se não julga rápido, a culpa é do jurisdicionado. Então, a gente precisa entender a grande crítica que se faz da lei da ficha limpa, que a partir da decisão do tribunal, o sujeito já fica inelegível. Aí, o que acontece? Ele fica inelegível, só que isso não é descontado depois dos 8 anos de inelegibilidade que vão ser contados a partir do trânsito em julgado. Então, às vezes, se entra a decisão de segunda instância... Ele vai demorar mais 1, 2 anos ali até Não, às vezes até mais. Às vezes já tem caso de demora entre a decisão de segunda instância, quando já começa a contar a inelegibilidade, até o trânsito em julgado, às vezes demora 6 anos. E aí, depois, começa a contar os 8 anos. Então vão ser 14. Aí vão ser 14. Ou então tem outros casos que, quando ele tem uma condenação criminal transitada em julgado, ele vai ter suspensão de direitos políticos. E aí, durante o período de duração da pena. Suspensão de direitos políticos, o sujeito não pode votar, não pode ser votado. É mais do que inelegibilidade. Inelegibilidade é só ele não poder ser votado. Mas suspensão de direitos políticos, o sujeito perde o direito de votar. Então, quando você está cumprindo uma pena criminal, você fica lá com os direitos políticos suspensos pelo período de duração da pena. Vamos supor que seja uma pena de 3 anos. Você fica com os direitos políticos suspensos durante 3 anos e depois que vão contar os 8 anos. Se você já cumpriu 8 anos antes, aí vão ser 19 anos que o sujeito vai ficar fora da política. Então, isso... fere até as convenções internacionais, inclusive já existe um questionamento nas cortes internacionais. É bem provável que o Brasil tome uma punição por conta disso, porque está aplicando pena perpétua. E, não, isso é bom para a renovação política, é pena perpétua, fere direitos humanos, isso está sendo questionado e agora essa decisão do STF também, que vai no mesmo sentido da lei da ficha limpa, vai ter o mesmo questionamento. Porque corre o risco do sujeito cumprir a pena, cumprir lá 5, 10 anos preso e depois ser absolvido. Pode acontecer, a não ser que a gente entenda que STJ e STF não reformam decisão e que não precisa deles, a não ser que a gente chegue a essa conclusão. E se a pessoa for eleita e logo em seguida ocorrer uma condenação de segunda instância
antes da posse, o que acontece? Não, aí não tem problema nenhum, porque a inelegibilidade ela vai ser aplicada quando ele vai se candidatar. Quando ele está no exercício do cargo, a inelegibilidade não afeta, vai afetar na eleição seguinte. Durante esse período, eu fui eleito, mas não tomei posse. E nesse interregno, entre a minha eleição e a posse, eu fui condenado em segunda instância. Tem alguns casos eu vou tomar posse? Tem alguns casos que a gente pode alegar a inelegibilidade superveniente. Se for uma inelegibilidade constitucional, se for um problema constitucional, é possível alegar nesse período. Se for, por exemplo, uma rejeição, vamos pensar um caso de inelegibilidade, rejeição de contas do Tribunal de Contas. Se for esse motivo, uma inelegibilidade legal, então não pode ser afetada. Depende do tipo de inelegibilidade. Doutor, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo e mais para frente já fica o nosso convite aqui, a hora que a coisa realmente começar a pegar fogo ali, começar a ter impugnação, etc., eu gostaria de poder contar com a sua experiência aqui, com o seu conhecimento. Queria deixar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu queria te agradecer, Denis, é um prazer estar aqui e conversar com os seus telespectadores. Eu acho que a gente está entrando num período eleitoral, acho que é importante deixar claro para todos os telespectadores que examinem bem quem vão votar, já comecem a se inteirar dos assuntos, pesquisem a vida dos seus candidatos, acompanhem a vida da pessoa que já está se mostrando como candidata para votar da melhor forma possível, porque a população vota e depois reclama dos políticos, mas quem coloca os políticos onde eles estão somos nós. Então, há que fazer aí uma autocrítica, porque se a situação política está ruim, é porque a nossa sociedade está ruim. E só nós podemos mudar, é o que eu falo. Eleitor, só você tem a arma mais poderosa da democracia na sua mão, que é o voto. Então, use conscientemente. Muito obrigado, Denis. Obrigado, foi um prazer recebê-lo. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.